Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora Matiello, uma pesquisadora que já empreendeu um negócio de impacto e que agora, de volta à academia, estou explorando como esses dois mundos se entrelaçam. Aqui você vai ouvir entrevistas com pessoas que fazem isso na prática. Elas compartilham suas histórias, trajetórias, dicas de carreira e também algumas sugestões culturais. Quer acompanhar mais do Impacto Científico? Assine a nossa newsletter gratuitamente no Substack e nos siga no LinkedIn ou Instagram. Todos os links estão na descrição desse episódio. Então, bora conversar? Hoje eu estou com o Fábio Deboni, engenheiro agrônomo e mestre em recursos florestais pela Exalc-USP. Ele tem experiência na implementação de políticas públicas no governo federal, na gestão de investimento social no setor privado e atua como gestor de programa voltado à sustentabilidade da Amazônia atualmente. É escritor, produtor de conteúdo e idealizador do podcast Impacto na Encruzilhada, que está no ar desde 2019. Lançou em 2024 o seu 6º livro, O que não te contaram sobre impacto social. E, além de tudo, amigo, uma das principais pessoas que apoiou desde o início a Fomento e que apoia até hoje, e um grande influenciador do nascimento do impacto científico. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, influenciador ou desinfluenciador, como queira. É uma honra estar aqui, viu? Tô em casa. Tá em casa. Vai ser uma conversa super gostosa. A ideia mesmo, além de eu querer conhecer um pouco mais assim a sua jornada, que tem essa pegada científica também, né? Que a gente sempre conversa a parte do impacto. Mas obrigada mesmo. Para a gente começar, e para quem não te conhece, que tem muita gente aqui da área da ciência, né? Chegando. Então, queria que você me contasse um pouco sobre a sua trajetória. Quem é o Fábio? De onde você nasceu? Essa coisa que você estudou na Exalc? Como que foi um pouco essa jornada? Pô, com certeza. Bom, sou Fábio Deboni, eu costumo brincar que eu sou engenheiro agrônomo não praticante, então fiz engenharia agronômica e o mestrado, na graduação eu engatei o mestrado em ciências florestais. Basicamente, eu faria de novo agronomia, eu fiz porque eu gostava da área ambiental e foi por onde um pouco eu adentrei nesse campo que a gente chama hoje de impacto social, socioambiental, venho pela fileira ambiental, digamos, né? Então, a minha jornada acadêmica é essa. No mestrado, eu já estava de olho em botar a mão na massa. E aí eu não vislumbrava naquele momento, continuo não vislumbrando, segui uma carreira acadêmica, farei um doutorado mais à frente, ainda não tenho clareza do tema, né? Mas é algo que eu ainda vou perseguir. Então, eu estava terminando a graduação, nesse momento surgiu um convite. Então, minha família é de Rio Preto, interior de São Paulo. Fui para Piracicaba fazer a graduação e o mestrado. Estava terminando o mestrado, no meio ali do mestrado, surgiu um convite para me mudar para Brasília, onde eu moro atualmente, desde então. Então, vim para Brasília para ficar poucos meses, um projeto que ia acabar, e no final fui emendando vários trabalhos e acabei ficando em Brasília. Então, eu saí do mestrado, vim para Brasília, continuei fazendo trabalhar os dados que eu tinha coletado e vim trabalhar no governo federal pelo Ministério do Meio Ambiente. Depois eu fui saindo da área ambiental e fiz um monte de coisa aqui no governo. Depois saí do governo e fui para a área de investimento social privado, que foi onde eu adentrei esse campo que a gente chama aí de investimento social, impacto social e afins. Mais ou menos essa é a minha trajetória. Hoje eu me considero mais brasiliense do que paulista, por já morar muitos anos em Brasília e adorar a cidade. É isso, Isa. Que legal, muito bom, muito bom. Não, você já tem a carteirinha, assim, quando eu falo em Brasília eu lembro de você. Mas assim, quando você falou, recebi um convite, já era né, nessa parte do governo federal, já era no Ministério do Meio Ambiente, como que foi esse convite? Porque acho que uma coisa que eu tento trazer aqui são essas oportunidades que aparecem na nossa vida, né? E às vezes para a gente também se ligar de não ficar ali só na sala de aula, então fazer o network, participar de eventos. Como que foi assim essa conexão durante o mestrado? Pô, não, é uma boa questão. Durante a graduação, no meio da graduação, a agronomia são 5 anos. Lá para o segundo ano e meio, eu me engajei num grupo de pesquisa
em educação ambiental, que era a agenda ambiental que eu queria me envolver, e era um laboratório de educação e política ambiental. Quando a gente enxerga o laboratório, menos com cara de laboratório técnico e mais um grupo de pessoas fazendo projetos, basicamente. Então, me inseri nesse grupo e fiquei nesse grupo até durante o tempo que eu permaneci na universidade. E nesse grupo, não só leituras, discussões de autores importantes na área, como Paulo Freire, como vários autores do ambientalismo, do movimento ambientalista, enfim. E também oportunidade de trabalho. Então apareciam projetos, bolsas, consultorias pequenas que apareciam, então eu estava envolvido nesse campo e foi dali que surgiu a oportunidade, um pouco depois, de vir para Brasília, a partir desse grupo. Então começaram algumas pessoas, logo no começo de 2003, começo do governo Lula 1, tinham pessoas que tinham alguma afinidade com aquele grupo político que estava chegando em Brasília, e a partir dali surgiram oportunidades de vir, convites, e aí foi nessa esteira que eu vim. Mas inicialmente era assim, eu iria para Brasília, viria para Brasília, ficaria, sei lá, 7, 8 meses, era um projeto que ia acabar no final do ano, e no outro ano eu retornaria para terminar, dar o gás final no mestrado, e depois eu ia ver o que eu ia fazer, né? Ia terminar o mestrado e tal. Só que depois, estando em Brasília, a gente, né, fui conhecendo outras pessoas e acabou que engatei trabalhos na sequência e assim fui. E aí a única coisa que eu fiz, para fechar, é que quando eu recebi o convite para vir para Brasília, o meu orientador na época me fez prometer que eu ia terminar o mestrado. Essa foi a promessa que eu, de fato, cumpri a duras penas, mas eu consegui, depois, na virada do outro ano, me matando de trabalhar e trabalhar na dissertação, mas eu consegui concluir com sucesso. Então, é isso. Nossa, eu imagino a trabalheira. E acho que naquela. Bom, é muito recente, né? Que assim, as universidades estão mais abertas, né? Quem trabalha part-time faz a pós-graduação. Mas imagina que aquela época deve ter sido mais difícil, né? Os acadêmicos, os orientadores mais resistentes, né? Então, parabéns aí duplamente por conseguir fazer tudo acontecer, assim. Muito bom. Hoje em dia você trabalha numa instituição, numa organização que tem bastante ciência, né? Você também atua com cientistas, tudo. Queria que você me falasse um pouco, o que você puder compartilhar, como que é estar de volta nessa interface, e o que tem, assim, de lembrança de dentro da academia, o que você já desacostumou, sabe, a trabalhar por conta desses anos todos com institutos, fundações, enfim, né, que é uma outra dinâmica. É interessante essa questão, porque eu voltei, a instituição que eu trabalho chama CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, que, um pouquinho antes da pandemia, se juntou com uma outra organização internacional, e aí virou um guarda-chuva que chama Aliança Bioversity CIAT. Bioversity International era essa outra organização, se juntaram. E é muito legal porque eu, como eu falei, eu sou um agrônomo não praticante, então eu tenho uma formação nessa área e o CIAT é uma Embrapa quase, né? Assim, para quem está ouvindo visualizar um pouco. Então é como se eu estivesse voltando às origens da minha formação inicial. Então me sinto em casa, trafego bem aí pelos temas, consigo transitar bem, tenho um enfoque mais socioambiental, né? As agendas, então não é nenhuma dificuldade, ainda mais que eu trafeguei por um monte de outras áreas diferentes, né? Saúde, segurança pública, educação, enfim. Então, de certa forma, uma certa zona de conforto. Agora, é um aprendizado voltar a dialogar com a galera mais PhD, né, acadêmica, que é um pouco a natureza da organização. É uma ciência aplicada, mas muita gente, não leva a mal a expressão, muita gente cabeçuda, né, gente muito qualificada, com PhD na gringa, que sabe muito de certos assuntos. Então, meu desafio é não, eu não sou esse perfil, né? Não é o meu lugar, mas o meu lugar é mais o lugar da gestão. Então, como é que eu consigo conversar com essa turma, canalizar esse know-how para produzir evidências do que a gente se propõe a fazer em termos de impacto socioambiental positivo na Amazônia, que é a agenda nossa aqui no nosso projeto. Então, em linhas gerais, esse é um pouco por onde eu estou trafegando. Interessante, muito, muito legal. Mais uma organização aí para o pessoal conhecer, né? Com
outra oportunidade de carreira. E, bom, você comentou sobre impacto social, impacto socioambiental. Como que foi, então, né, sair do governo federal para ir mais para a área de quem trabalha no privado, né, com esses temas? Como que foi essa transição? Na verdade, durante o governo, assim, eu venho da área ambiental, entrei no governo, fui trabalhar com política pública e fui aprender a como é que no governo federal a gente faz chegar essas políticas no Brasil inteiro. Então, a questão da escala, que é um debate que está presente na nossa área de impacto social, foi uma escola muito interessante de fazer pactuação com governos estaduais, governos municipais, enfim, todo esse trabalho. Então, essa foi uma escola bacana de se fazer. Aprendi muito nisso. E depois eu já estava fazendo impacto social ambiental, mas eu não tinha esse nome, não tinha essa compreensão. Tinha uma compreensão de política pública, mas estava ali essa ideia, né? E aí eu saí do governo por entender que estava terminado um ciclo. Acho que a gente percebe quando é hora de mudar um pouco a página. E aí eu entrei nesse mundo do mundo corporativo barra investimento social privado. Basicamente, para quem não é da área, é aquela fundação empresarial, né? Você tem um instituto, uma fundação empresarial que quem está de fora enxerga aquilo como um braço da empresa, né? Você é um cifrão ali que tem recurso. Para quem está dentro da empresa, enxerga aquele pessoal como a ONG, né? Pessoal estranho aqui dentro do mundo corporativo, então eu estava um pouco nessa fronteira. E ali eu fui me deparando com esses conceitos de investimento social, impacto social, inovação social. E fui um pouco ressignificando, aprendendo e formulando esses conceitos que estão aí hoje na área. Então, é legal mostrar um pouco esse lugar da onde eu fui me deparando com esses conceitos, menos um lugar acadêmico. Depois eu fui conhecendo acadêmicos que estão, grupos de pesquisa, que estão trilhando esses temas com maestria, mas não era muito a minha praia, tá? Então acho que é legal demarcar isso. Uhum. Você acha que o termo impacto social ele é muito restrito ao setor aí que a gente está falando de impacto desses institutos, fundações? Eu acho que ele tem diferentes leituras, né? Diferentes compreensões. Para a nossa galera da bolha de impacto social, quando a gente fala impacto, mais ou menos a gente visualiza quase a mesma figura, assim, o mesmo quadro. Mas se você for conversar com ONGs ambientalistas, puro sangue mesmo, e falar de impacto, elas vão provavelmente remeter ao impacto negativo, né? O impacto ambiental de grandes obras, etc. Até o impacto social negativo de grandes obras, de plantas industriais. Então, mesmo entre áreas afins, o entendimento de impacto é muito amplo. Então, a gente precisa, em algum momento, delimitar de que a gente está falando. Então, esse foi um pouco o meu esforço nos últimos anos de começar a produzir conteúdo, escrever o podcast de uma linha não acadêmica, um pouco mais como se eu estivesse tentando explicar para as outras pessoas de qual impacto é esse que a gente está falando, enfim. Então, é só para demarcar, é desse lugar que eu estou falando. Então, não é um lugar acadêmico e não é um lugar onde a gente está tentando botar um ponto final na história. Muito pelo contrário, é um tema que ainda vai ser muito falado, muito debatido. Ainda tá esse termo ainda está em disputa, né? Tem muita gente querendo se apropriar dele e surfar um pouco essa onda. Então, esse é um pouco do contexto como eu tenho visto. Perfeito. Acho que até aproveitando o gancho aí que você falou de explicar para os outros, né? Vamos começar a destrinchar então outros temas, porque eu fiquei pensando assim, nossa, já foram 25, né, episódios no ano passado, muito falando dessa conexão com o impacto social, mas acho que a gente nunca teve um episódio exclusivo para explicar um pouco, né, o que é isso que a gente está falando. Então, eu queria que a gente conversasse aqui como se fosse assim, para quem quer entrar nesse campo, né? Vamos começar a destrinchar aí o que significa esses termos. Você já começou, então, com o impacto social. E eu queria saber, você acha que o ESG, e aí você pode explicar um pouco o que é isso, você acha que é um outro termo que também fica na boca do povo, digamos assim, dessa área? Qual que é impacto social? Qual outro termo que vem? Temos o ESG, qual outro que você escuta? Acho que talvez eu colocaria como um guarda-chuva assim o termo sustentabilidade, que é um termo mais, né, amplo. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável é um termo que já um pouco caiu em desuso, mas acho que um pouco conceitua. Embaixo dele estão esses outros temas.
Só para demarcar, impacto social, na minha visão, acho que tem várias compreensões, mas eu trago pelo menos duas. Uma que é, há décadas atrás, para 30, 20 anos atrás, quando a gente não se usava tanto esse termo impacto social como a gente usa hoje. E como que a gente usa hoje? Como um sinônimo de qualquer transformação social e ou ambiental positiva. De uma maneira muito simples, tá? Esse é o termo mais amplo, mais lato sensu de impacto social. A gente fala impacto social, mas a gente está falando socioambiental. Tá aí, o ambiental está inserido aí, tá? Qualquer transformação por meio de qualquer iniciativa, seja acadêmica, seja do terceiro setor, seja da política pública, seja do setor privado, seja de um cidadão, não importa. De alguma forma ele quer mexer ponteiro positivo na sociedade e aí a gente chama isso de impacto social. Então esse é o contorno amplo aí da história. Mas dentro desse círculo amplo tem uma visão mais estrito sensu, mais restrita, que é qualquer transformação social e ambiental que é feita por meio de um tipo específico de abordagem, que é a abordagem de modelo de negócio, abordagens de mercado. Aí entram os negócios de impacto, as startups de impacto, também tem mil nomenclaturas. Mas basicamente se ter um modelo de negócio, se é uma empresa, se porta como uma empresa, e você, obviamente, gera receita, mas tenta transformar alguma realidade social, ambiental para melhor, né? Vamos dizer assim. Então, Pacto Social lato sensu, transformação social ampla, e dentro desse tem um núcleo pequeno que está específico, olhando para essas modelagens mais de negócio, de mercado. Não é para todo mundo, é para um grupo específico e tal. Então, esse é um pouco o conceito de impacto social que eu vejo. ESG, digamos que é uma bolha que está lateral, próxima a essa, mas é mais uma abordagem do mundo das finanças, né? Tentando um pouco se aproximar ou se apropriar dessa agenda da sustentabilidade. E aí o E é o ESG, né? O meio ambiente, ambiental, social e de governança. Então, como é que as empresas, de alguma forma, endereçam essas questões socioambientais e de governança na sua estrutura? Então, dialoga bastante com essa agenda, mas é um enfoque um pouquinho diferente aqui da conversa. E aí, por isso que eu acho que essas duas frentes e outros conceitos, de certa forma, eles estão embaixo desse amplo guarda-chuva da sustentabilidade, que é um tema também bastante controverso, que já ganhou terreno, já perdeu terreno, já virou, assim, de certa forma, meio carne de vaca, se ampliou, se tentou se enfiar muita coisa no termo. Eu acho que ele é um termo que está desgastado hoje, sustentabilidade, mas de certa forma é uma agenda que está colocada, que está posta, né? Não dá mais para a gente escapar dela. Enfim, resumidamente é isso. A gente fala muito terceiro setor, mas às vezes quando sai da bolha não é tão claro, né? Então, como que você explica para uma pessoa leiga o que é o terceiro setor? Bom, primeiro assim, a gente ou estudando ou de orelhada escuta aquela clássica divisão de três setores na sociedade, né? Que é o governo, o primeiro setor, o setor privado, o segundo setor, ou das empresas, e o terceiro setor é a sociedade civil. Essa classificação ela ainda é muito vigente, a gente escuta, fala sobre ela, mas ela simplifica demais a complexidade que é hoje o mundo. Então, tem arranjos que estão na fronteira entre esses setores. Então, por exemplo, os negócios de impacto. Pode ser um CNPJ de uma ONG, mas com uma modelagem de negócio. Então, afinal, ele está no segundo setor ou no terceiro? Então, aqui é só para. Acho que vai longe aqui a conversa para entrar nessas fronteiras, mas só para dizer que a classificação mais clássica é essa. Primeiro setor, governo, segundo, empresas, terceiro, sociedade civil. Acho que ela segue valendo como uma formulação mais básica, né, mais introdutória. E no terceiro setor, então, a gente tem a sociedade civil, que é as famosas ONGs, entre aspas, né, agora, já de 2014 para cá, tem sido chamadas de OSCs, Organizações da Sociedade Civil, OSCs, acho que é um termo mais legal, né, mais contemporâneo. E aí tem um monte de coisa ali dentro dessa caixinha OSCs. Tem de tudo, desde aquela ONG clássica que
talvez as pessoas tenham aquela visão mais assistencial, mais emergencial de apoio humanitário e social, até organizações extremamente complexas que fazem empréstimo de recurso para outras organizações que promovem ações sociais, ambientais. Tem um leque gigante. Então, só para dizer que quem está ouvindo, gente, que está um pezinho mais na lida acadêmica, na lida científica, e ainda tem uma visão mais parcial desse campo da sociedade civil, é só um convite de que abra sua lente, porque tem muito mais possibilidades de atuação nesse campo. Para fechar, dando um exemplo, provavelmente quem está ouvindo a gente está num ambiente universitário, acadêmico, provavelmente vocês têm várias fundações ligadas à universidade, que e aí elas seriam terceiro setor, percebe? E elas acabam cumprindo um pouco esse papel de um terceiro setor dentro da estrutura acadêmica, que é viabilizar projetos, viabilizar recursos, e muitas vezes recursos que têm esse pé social, ambiental, ou um pezinho para fora da universidade, tentando extrapolar um pouco as fronteiras. Então, só para mostrar que tem espaço para enxergar a presença do terceiro setor também no ambiente acadêmico, no ambiente da universidade, para além do clássico projeto de extensão. Acho que esse é um Sim. pouco o olhar que eu vejo. Um exemplo são as empresas juniores, né, que são umas associações estudantis, própria associação estudantil, então ela poderia ser classificada ali como terceiro setor, porque vai ser uma associação, vai ter um estatuto, vai ser sem fins lucrativos, vai ter uma formação voluntária, né, um mínimo ali de gestão. Mas, e aí como que funciona a questão de causas? Você sente que, por exemplo, quando a gente usa o termo ONG, é mais para aquelas causas que vêm na cabeça, né? Ah, é a creche, é o contraturno escolar, o meio ambiente, as OSCs, as pessoas remetem a outras causas? Então me conta um pouco como que você enxerga isso e quais tipos de causas entram nesse bolo, né? Eu não sei se eu acho que essa classificação é uma das possíveis. Eu acho que não tem uma delimitação tão clara ainda hoje. Acho que é meio variado. Eu acho que o termo ONG é o termo que as pessoas mais popularmente visualizam, né? OSC acho que é para quem já está mais na bolha do terceiro setor, que transita melhor nessa nomenclatura mais nova, digamos, né? Eu acho que, assim, em relação a causas, acho que tem um degradê absurdo de causas, de públicos, de territórios. Então é muito mais complexo hoje, muito mais do que lá o mico-leão ou a espécie tal, olhando mais a área ambiental, por exemplo, né? Então você tem um degradê e você tem uma interligação entre as agendas, entre as causas. Então, assim, não é. Vou pegar o mico-leão de novo como exemplo. Não importa apenas o mico-leão, se você não trabalhar a geração de renda daquelas comunidades que estão no entorno daquela reserva onde tem aquela espécie, você vai puxando uma série de temas e que às vezes a organização, a OSC, a ONG, originalmente ela foi criada para endereçar uma causa, mas muitas vezes ela percebeu que ela precisa aglutinar outros temas, precisa dialogar com o governo, com as políticas públicas, precisa dialogar com o setor privado e por aí vai. Então é só um convite a gente enxergar as agendas, as causas, como se a gente chama no setor, de uma forma mais sistêmica, mais complexa. E isso é muito legal, porque traz um desafio para quem está atuando nesse setor a parar de olhar só a especificidade daquela causa e tentar encontrar pontes, e isso torna o trabalho mais desafiador, mais prazeroso, mas obviamente exige mais da gente como profissional que está na área, né? Com certeza. E no caso dos negócios de impacto ou negócios sociais que você comentou, você acha que existe esse degradê também de causas e de propósitos, digamos assim, ou é um pouco mais delimitado? Eu acho que é mais delimitado, por quê? Porque nem todas essas causas sociais ou ambientais podem ser enfrentadas, endereçadas no modelo de negócio, numa abordagem de mercado. Exemplo, garantia de direitos. É uma causa de movimentos populares, de luta pela moradia. Vai, exemplo, MTST. Tá? Acho que é um exemplo que, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Embora você tenha o setor privado e o governo oferecendo moradia, você tem grandes empreiteiras, você tem cooperativas de habitação e você tem o Minha Casa Minha Vida, dentre outras políticas públicas oferecendo moradia. Você tem do outro lado um movimento social
pressionando o Estado para avançar nessa agenda de moradia. Então, todos eles são legítimos, tá? E aí você tem, eventualmente, modelagens de mercado para dar conta disso. Mas, nesse caso da garantia de direito, você não consegue ter uma startup de impacto que vai parar de pé como modelo de negócio, gerar receita, fazendo luta por direito à moradia, só para dar um exemplo. Então, algumas agendas, elas, talvez no futuro, elas modelem como no mercado, mas até então elas são meio impensáveis de se modelar como mercado, e aí outras aparecem mais como uma oportunidade de modelagem. Aqui, parêntese, tem uma discussão por trás aqui, eticamente, quanto disso é válido ou não. Por exemplo, um exemplo disso que eu estou falando são a área de saúde, o SUS. Ele não dá conta de várias coisas, então a ausência do Estado no SUS em algumas coisas gera uma oportunidade, entre aspas, de mercado. E aí, por exemplo, entrou aí clínicas populares que oferecem consultas a preço, consultas, exames a preços mais acessíveis. Poderia ser considerado um negócio de impacto, dependendo da abordagem. E aí é uma discussão de, pô, que bom, ela está trazendo endereçando um problema para uma população que acessa o SUS, mas por outro lado, se o SUS funcionasse melhor naquela localidade, talvez não existiria esse mercado. Então, só para mostrar um pouco que na discussão de negócio de impacto, eu acho que o buraco é mais embaixo, a discussão é mais complexa, porque ela lida com a presença ou a ausência do Estado e temas onde não vai modelar a abordagem de negócio para causas sociais e ambientais. Continua sendo um papel do Estado e continua sendo uma pressão da sociedade civil. Até então, é como a gente enxerga, né? Pode ser que mais à frente isso mude. Não, legal. Ouvindo você falar, me veio até um exemplo da pesquisa básica e pesquisa aplicada, né, referente aos temas. Tem temas que na pesquisa científica também não tem, vamos dizer, uma modelagem de aplicação. Ela precisa descoberta para que a aplicação seja avançada, né? Mas precisa avançar o conhecimento básico ali, que não tem como a pessoa empreender, digamos assim, né, como negócio. É só um comentário, assim, eu lembro muito dessa discussão na graduação em agronomia, que era assim, como que se financia pesquisas de novas sementes, novas aplicações agrícolas, pensando no sentido social da utilidade disso, tá? E aí você vem o Brasil, a Embrapa é um exemplo bastante importante de quanto se avançou nisso, investimento público. Tem parceria com o setor privado, tal, mas basicamente o grosso é o investimento público. Né? Então, o debate que se fazia na universidade na época, né, acho que até hoje persiste essa discussão, que é como que grandes empresas desse segmento agro entram para financiar na universidade pesquisas, mas que o objetivo é muito claro, de aumento de produtividade, etc., um ganho de escala, um viés mais econômico e não tanto um viés social. Então, um pouco esse debate, de um lado, o setor privado, é papel dele investir em pesquisa, papel do Estado, não, acho que a gente tem que sair do lugar, é um ou outro. Tem um degradê que eventualmente se conversa, mas tem centros de gravidade bem específicos e diferentes entre esses dois atores, né? Acho que é um pouco esse o paralelo também que acho que dá para fazer. É isso mesmo, de algo híbrido, né? Pode ser uma forma. E a gente está falando então de modelagem de negócios, e eu queria saber para você, Fábio, porque acho que assim, eu já ouvi várias definições, e eu queria saber a tua opinião. Para você, qual é a definição de empreendedores sociais? Quem são os empreendedores sociais? Olha, tem vários conceitos. Tem gente que considera os empreendedores sociais aqueles que estão numa lógica de negócio. Tem gente que chama empreendedor social aquele gestor, idealizador de uma ONG, né, da sociedade civil. Eu gosto mais desse conceito mais amplo, mais inclusivo. Ou seja, eu posso me considerar um empreendedor social, mesmo se eu atue dentro de um governo, da estrutura pública, sendo intraempreendedor, ou seja, lá dentro tentando mover as engrenagens para que aconteça uma política pública, etc., que vai gerar impacto social, ambiental positivo. Posso ser um empreendedor social se eu fundo uma organização da sociedade civil e lidero nela, etc. Acho que é o modelo mais que a gente enxerga mais. Posso ser um empreendedor social atuando nessa fronteira do ambiente acadêmico, com a fronteira para fora da academia, tentando fazer chegar o que a academia está produzindo, que tem um valor social, né? Estou dizendo.
Eventualmente eu sou um pesquisador, mas eu também posso me considerar um empreendedor social na medida em que eu estou tentando fazer isso chegar. Então eu sou mais inclusivo aqui na noção de empreendedor social. Também sou, mas eu acho que a vida real não é assim, você concorda? Porque várias vezes em eventos, assim, eu vejo que a grande maioria só considera quem tem o CNPJ de empresa mesmo, né? A ponto da pessoa falar assim, mesmo você criando outros empregos, né? Não sendo sozinho, o que já é um empreendedorismo, né? A pessoa pergunta, mas é ONG? Então, sei lá, um coletivo? É alguma outra coisa, né? Você sente isso também? Não, eu sinto. E assim como o conceito de impacto social está em disputa, o de empreendedor social também, né? Então, acho que cabe um pouco da galera que não se encaixa nesse estereótipo também entrar e disputar o conceito, né? Se reafirmar como eu também me vejo como empreendedor. Só porque eu não tenho o CNPJ de empresa, de sucesso, eu também estou nessa esteira, então eu acho que vale sim, e é uma boa discussão, sem dúvida. Porque eu vejo ela ser pouco feita, na verdade, na nossa bolha, né? Parte do princípio de que, assim como o conceito de impacto social, parte do princípio que o empreendedor social, o empreendedorismo social é um conceito que já está dado, todo mundo já sabe que não é bem a realidade na prática, né? Pois é, pois é. Inclusive, depois, se você quiser levar um episódio desse para o Impacto na Encruzilhada, eu vou adorar ouvir. E falamos sobre financiamento, um pouco de grana, né? Como que esse setor se move, assim. Eu acho que um termo que logo quando eu entrei nessa área foi um dos primeiros que eu aprendi, foi a captação de recursos, captadores de recursos. Então, eu queria que você me explicasse para todo mundo aqui quem são os captadores de recursos e quais tipos mais comuns de recursos que existem para esse setor de impacto. Olha, quem está no ambiente acadêmico tem que captar recurso como? Escrevendo projeto para, né, fundações de amparo à pesquisa, acho que é meio um métier, mas você precisa de recurso para poder fazer as pesquisas, os estudos, etc. Na nossa área é mais ou menos parecido, né? A diferença é que as fundações de amparo à pesquisa já não é tanto um alvo no nosso setor, até mas muito pouco. Então você vai buscar recurso de outras fontes, basicamente de governos e da iniciativa privada, editais internacionais, enfim. E aí entra um pouco a figura do captador de recursos como uma consultoria que apoia a organização a estruturar a sua área de captação ou, eventualmente, especificamente a buscar aquele projeto, captar para aquela iniciativa, etc. Muitas organizações do Brasil, a maioria, que são pequenas, né, não tem condição de ter um captador de recurso profissional e elas vão na raça, né, na cara e na coragem. Então elas acabam fazendo captação, porque senão elas não sobrevivem, né? Então elas conseguem, muitas vezes, ter esse papel de captador. Muitas vezes, na prática, quem assume esse papel é o gestor, a liderança da organização, naqueles casos que tem uma estrutura mínima de equipe e tal. Eu estou falando mais desse perfil. Então, o captador é essa figura que faz relações institucionais da organização e está sempre vendo portas onde ele pode apresentar o projeto, buscar parceiros, buscar grana. Acho que esse é um trabalho que, com 99% das pessoas que estão nesse setor, você vai ouvir. O desafio é sempre esse, como captar, o tempo todo captar. E isso é um problema, porque muitas vezes ela está tão gasto de energia tanto em captar, que às vezes ela não consegue olhar para a causa que ela está atuando, para as comunidades, para o território, e faz, além da gestão interna, né? Então, acho que esse é um desafio que está posto, mas acho que não tem muita saída, não. Né? Captar recurso é igual andar de bicicleta, você tem que estar o tempo todo pedalando, senão você cai. Uhum. Tem um termo que eu acho que eu não vou usar aqui, senão vai ficar muito feio, mas vamos ver se eu consigo me fazer entendida. Mas às vezes a gente escuta assim, porque as ONGs elas usam o dinheiro do governo, ou pegam dinheiro do governo. Então, como que você explicaria para a pessoa como que funciona esses contratos, né, dessas organizações com esses contratos públicos? Olha, veja o seguinte, o Estado, ele, teoricamente, seria o responsável por implementar as várias políticas sociais e ambientais que estão postas na legislação, em programas, etc. Isso implica em quê? Que ele tem a capacidade de estar lá na ponta, oferecendo vários serviços
que são decorrentes dessas políticas públicas. Corre que o Estado, e eu estou falando todos os níveis, governo federal, estadual, municipal, muitas vezes ele não dá conta, ele não tem braço, não tem capacidade. Tem lugares, inclusive, no Brasil que o Estado é completamente inexistente. Então, ele precisa lançar mão de outros braços que façam esse serviço para ele. Para ele, falando do Estado, mas na verdade para a gente, como sociedade. Então, nesse caso, uma estratégia muito comum, muito presente, é a parceria com organizações da sociedade civil. E aí, aqui eu estou falando de organizações sérias, relações republicanas sérias, etc. Tem mal feito? Tem. É exceção. Assim como tem mal feito em vários setores da sociedade. Olhando para o grosso, que é bem feito, com forma ética, que tem problemas também, mas problemas de pouco recurso, de muito serviço, etc. Então, basicamente, eu enxergo nesse prisma, tá? Que é aquela ONG que executa um contraturno escolar, que deveria ser o papel do Estado, da prefeitura, oferecer escola em tempo integral. É uma política que a gente ainda vai chegar nela, né? Vai demorar anos e tal. Então, até que isso chegue, ela repassa o recurso do público para que outras organizações façam isso por ela, né? Obviamente prestando conta, etc. Então, eu enxergo dessa forma. Onde ocorrem erros e problemas, é papel do Estado, da sociedade, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, etc., fiscalizar, controlar e fazer isso melhorar. Estou sendo um pouco poliana, mas é um pouco dizer que há casos de malfeitos, e eles acabam repercutindo, e parece que o setor todo é assim, mas eles são a exceção da exceção, sabe? Com certeza, e é o que você disse, né? Em todos os setores, primeiro e segundo, também tem um monte de caso, né? E quando a gente fala de filantropia, né, assim, é uma outra fonte de recurso para as OSCs, né, ou para o setor de impacto, inclusive até para negócios de impacto também. Quem são? Onde moram? Como a gente acessa? Quem acessa? Como que você enxerga essa palavrinha aí? Eu acho que assim, primeiro que tem vários tipos de filantropia, tá? Então, assim, para quem está ouvindo e não é muito desse meio, vou simplificar, mas vou colocar duas caixinhas aqui de filantropia. Uma filantropia é aquela que a gente tem a nossa noção, que é assim, poxa, você vai lá, você, pessoa física, que doa uma grana ali no sinal, doa para uma entidade que você conhece, doa lá na igreja, na religião que você frequenta, enfim. Essa filantropia é no sentido de que cada um viés mais assistencial e mais próximo da sua realidade, que é um viés mais de solidariedade. Quem é mais ligado à religião tende a trazer esse olhar mais da religião, quem não é tende esse olhar mais da solidariedade. Essa é uma filantropia que está aí e que funciona, e o Brasil, enfim, acho que tem tentado mapear e conhecer melhor, quantificar isso. Tem uma outra que é a filantropia, digamos, mais institucionalizada, que acho que é um pouco essa que você está trazendo na pergunta, que tem estruturas organizadas para fazer isso de forma profissional. Então, você tem uma série de empresas criam seus institutos, fundações, famílias criam fundações, e etc. Tem N formas de vida aí, tá? E elas todas estão nesse espectro mais institucionalizado, que é a mesma lógica lá de doar um recurso e tal, mas de uma forma muito mais profissional, onde você tem estudos para definir qual é a causa, qual o recorte, com que organização que você vai trabalhar, como que você coloca o teu recurso, forma digital, carta convite, etc. Então, só para dizer que elas estão embaixo do mesmo guarda-chuva chamado filantropia, mas são seres vivos bem diferentes que estão em cada uma delas, elas se relacionam entre si. E as OSCs, que a gente falou anteriormente, tentam um pouco pescar nesses dois aquários, tenta se nutrir desses recursos que a filantropia de alguma forma gera. Acho que de uma linha geral, acho que é um pouco essa a ideia. E eu acho que tem uma discussão também de acesso a esses recursos filantrópicos, né? Como na ciência também, e empreendedorismo científico, a concentração no Sudeste é absurdamente maior, né? Na filantropia, impacto é o mesmo. Né? Sem dúvida. Veja, a filantropia, ela está direcionada especificamente à grana, ou seja, tem uma geração de riqueza, a filantropia é mais institucionalizada. Então, ela tem uma tese que é aquela família, aquela empresa prosperou, ela ganhou dinheiro,
de alguma forma o fundador ou a fundadora reconhece que ela precisa devolver, a gente escuta muito essa expressão, devolver para a sociedade parte do que ela conseguiu construir a partir da sua empresa, etc. E aí, muitas vezes, ela cria uma fundação para fazer isso. Então, geralmente, são famílias que estão em grandes centros mais ricos dos países. No caso do Brasil, leia-se, né, Centro-Sul, especificamente Rio-São Paulo, especificamente São Paulo. É ali que está quem detém né, essa riqueza e que tenta distribuir de alguma forma e, obviamente, na hora de distribuir, com a melhor das boas intenções, melhor dos esforços, muitas vezes acaba ficando restrito mais a organizações que estão mais próximas geograficamente desse centro que tem a riqueza, né? Acho que esse é um debate que está posto também na nossa área. Com certeza, acho que tanto no seu podcast como aqui a gente já comentou, né, sobre essa distribuição mais democrática desses recursos. Então, depois eu deixo aqui a indicação dos episódios. E para a gente finalizar esse bloco, e aí depois a gente vê se o pessoal vai querer uma parte 2 para a gente aprofundar em alguns temas ou trazer outros, mas se você pudesse voltar para o Fábio ali, logo depois que saiu do governo federal, e falasse o título do seu livro, que não te contaram sobre o impacto, né? E aí o Fábio de hoje vai contar para o Fábio daquela época que vai servir para nós, né? Assim, eu digo nós aqui, cientistas que estamos querendo trabalhar no impacto. O que você diria? Diria que a gente vem trabalhar nessa área de impacto social com uma certa visão meio cor-de-rosa, de que, afinal, é muito prazeroso poder trabalhar com algo transformador, que gera resultado positivo na vida de pessoas, é muito gostoso, é um privilégio, vamos dizer a real, né? Então, a gente acaba trazendo uma visão distorcida de que aqui o funcionamento da dinâmica da sociedade vai ser um pouquinho diferente, vai ser melhor, vai ser mais azeitado, as relações vão ser mais colaborativas e tal. E não necessariamente, porque aqui é um espelho da sociedade, então tem competição, tem, né, puxada de tapete, tem sacanagem, enfim, tem situações da natureza humana que acontecem aqui também. Então, seria esse o conselho, tipo, esteja preparado, reequalize a sua visão, sua expectativa em relação à área, para que não se frustre. Eu tô tranquilo, já me calejei, mas muita gente que chega no setor depois se dá conta de que talvez tenha projetado encontrar um cenário mais cor-de-rosa, entre aspas, e aí se depara com situações aqui e fala, poxa, mas eu não imaginava. Essa é um pouco a realidade que eu vejo no setor. Eu me coloco nesse exemplo, assim, porque na ciência, acho que uma grande maioria vai concordar, é muito competitivo, né? E aí eu saí com essa visão cor-de-rosa mesmo. Imagina, trabalhar com impacto social, né? Vai ser bem colaborativo, todo mundo vai querer se ajudar, porque a gente está aqui para ajudar, né? Entre aspas. E realmente é isso, é o espelho da sociedade. A gente leva o de bom e o de ruim do ser humano, né, para qualquer área de trabalho, de mercado. Então, realmente é um ótimo conselho. Maravilha, Fábio. Acho que foi um bom início aí de playbook. Eu gostaria de ter escutado esse episódio antes de começar no setor. Acho que ajuda muito, porque quando a gente chega, né, começa tantas palavrinhas assim, e ter uma explicação dessa é muito bom. Mas para a gente fechar, assim, eu queria saber um pouco como que está o seu dia a dia hoje, né? Então, assim, você está trabalhando então mais focado aí com as questões da Amazônia, mas muito focado em gestão, né? De todos esses projetos. Mas tem algum tema? Você tem o podcast, né? Obviamente que imagina, é muito trabalho, né? Semanal, é muita busca, pesquisa, e você escreve, então imagina que sua cabeça fica pipocando o tempo todo. Mas tem algum tema que você está se dedicando nesse momento? Assim, poxa, esse tema é um tema novo que eu estou mais interessada em me aprofundar. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Realmente é bastante coisa. 2024 eu fechei, né, o Impacto na Encruzilhada com 82 episódios novos, né? Então, assim, e feito de forma quase solitária, assim, né? Entrevistando pessoas, mas a produção é solitária. Então, é muito trabalho, sabe, Isa? Continuo produzindo conteúdo, mas tentando em 2025 um pouco menos, sabe? Dar uma desacelerada
mesmo porque é muita coisa para ser feita, além do trabalho formal que eu tenho, né, que dá bastante trabalho, exige bastante. Então não estou projetando grandes temas, é basicamente fazer, continuar fazendo o que eu venho fazendo, mas um pouco menos em termos de volume, de trabalho, tentando equacionar essas coisas. Continua me motivando a fazer essa tradução dessa conversa que está na bolha nossa de impacto social, tentar chegar em mais pessoas de uma forma mais simples, tentando não usar os jargões que a gente utiliza no setor. Acho que esse é um pouco o desafio, um desafio mais de hermenêutica, de tradução, tal, que é um desafio difícil de fazer e pouca gente no setor, seja quem está na área científica, seja quem está na área de impacto social, é difícil fazer essa transmutação de temas de uma agenda, de uma bolha para outra. Acho que esse é um pouco por aí que eu me proponho, tá, a seguir. Ah, legal. Então você diria que esse é o principal, assim, fio condutor do impacto na encruzilhada? O que que as pessoas podem achar ali, né, que ainda não conhece o podcast, o que elas vão encontrar no podcast? Eu acho que é isso também, e que possa ser um. Eu costumo falar que ali o podcast é a gente que vai nos eventos de impacto social, muitas vezes a parte mais legal do evento é o cafezinho, é o corredor, quando você encontra alguém e ali você repercute uma fala que você acabou de ouvir lá no painel, na plenária e tal. E a minha ideia é um pouco trazer essa voz ali do bastidor para o podcast. É difícil, nem sempre a pessoa topa trazer e tal, mas parar de trazer aquela fala pasteurizada, meio ensaiada, e trazer uma fala mais visceral, mais mundo real. É por aí, tá? E tentando, obviamente, fazer essa fala mais didática possível para que outros que não estão nessa bolha consigam entender. Ah, puxa, entendi o que você está dizendo. É por aí o caminho, tá? Ai, que legal. Não, é sensacional. Bom, eu já referenciei várias vezes aqui, mas para quem está chegando de novo. E aí, aproveitando essa vibe de recomendações, o que que você recomenda, assim, um outro podcast que você gosta muito de escutar, livre? Aí eu tô falando não necessariamente aqui do nosso tema, enfim, o que que você tem lido aí que te tocou esses últimos tempos? Boa. Bom, eu indico de leitura, tá? Eu indico esse livro Winners Take All. Tem em português, eu vou te mandar o link em português, que é sensacional, uma visão extremamente crítica da filantropia, e eu acho que é imperdível. E de podcast, eu escuto bastante. Eu gosto muito da Rádio Escafandro, que é um podcast jornalístico que destrincha diferentes temas e tal. Então, recomendo demais. E a maneira do áudio é muito boa, é fácil de ouvir. Então, Rádio Escafandro. E tem um que tenho gostado muito, que é o que se chama Tecnocracia, que é basicamente como a tecnologia, uma discussão sobre a tecnologia, mas numa vertente crítica, né? Olhando um pouco o lado B da história. Por exemplo, todo mundo fala, inteligência artificial, uhul. Não, vai trazer uma visão um pouco, peraí, não é tão esse mar de flores, tem essa questão. É um podcast que me ajuda um pouco a pensar de como, para além do uhul que a gente escuta aqui na área de impacto social, né? Tudo é uhul, tem outras nuances e debates que precisam ser feitos e tal. Então, acho que são duas dicas que eu trago. Rádio Escafandro e Tecnocracia. Boa, essa eu não conheço, eu vou já colocar aqui na semana, na playlist. Muito bom, e como a gente fala aqui muito, acho que o pano de fundo é sobre carreiras, né? Como a gente consegue ir entendendo que a jornada dos outros e trazendo um pouco de mais caldo, né? Mais ingrediente aí para as nossas escolhas, que a gente acaba se inspirando. Tem algum conselho que você recebeu na tua carreira e que você leva até hoje? Puxa, tem um conselho que eu não recebi, mas que eu gostaria de ter recebido e eu quero dividir aqui, que é desconfie. Acho que desconfiar, para além do mineiro desconfiado, o desconfiança no sentido que acho que conversa com a galera mais científica, acadêmica, que tem esse olhar do método científico, de você tem que questionar, destrinchar e buscar as causas e tal. E eu tenho sentido falta disso nesse uhul que virou a agenda de ESG, de impacto social e tal. Virou uma agenda muito de uhul, uhul, e pouco olhar mais crítico de, peraí, mas por que isso? Por que não aquilo? Então, acho que meu conselho é desconfia. Se você está entrando numa agenda e está
achando aquilo muito pasteurizado demais, muito oba-oba demais, ou muito deprê demais, tenta desconfiar um pouco, peraí, achar uma outra forma de enxergar, dar a volta e tentar enxergar num outro prisma aquele tema, porque sempre tem prismas outros possíveis, né? Então, acho que esse é o conselho que eu dou. E, claro, para não fechar de forma negativa, a agenda de impacto social, ambiental, ela está crescendo, vai crescer, não é uma modinha, uma bolha que vai estourar e vai acabar. Então, assim, se tem pessoas que estão olhando para esse tema, para essa agenda, e estão querendo se envolver, tem espaço para trabalhar, tem muita coisa para ser feita. Inclusive na agenda acadêmica, novas pesquisas, novos estudos, tem um universo de coisas para ser feito. Então, acho que se você está querendo entrar, venha. Venha já desconfiado, obviamente, ciente de que aqui também tem sacanagem e tal, mas que é uma área legal de se trabalhar, muito melhor do que você trabalhar em trabalhos convencionais aí, que ainda existem por aí. Então, é isso. Fábio, super obrigada. Sempre aqui. Nossa, as nossas conversas são muito gostosas, muito prazerosas para mim. Eu acho que eu vou deixar até aqui. Se alguém quiser depois mais um pouquinho, tem o seu podcast, mas quem quiser uma parte 2, porque eu acho que a gente ficaria horas aqui conversando. Então, obrigada mesmo pelo seu tempo, pela inspiração e por compartilhar aí o seu conhecimento, sua experiência. Tudo de bom, sucesso para você. Pois, obrigado, eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso, vida longa, o Pacto Científico, sempre à disposição. Quem está ouvindo também, se quiser trocar ideia, estou à disposição. Eu respondo as mensagens. Tem gente que fala assim, não, me escreve, faz contato, depois a pessoa some, não é meu caso, a Isa sabe disso, então, à disposição, obrigado mesmo. Valeu, Fábio, até mais. Obrigada a você que ouviu até aqui. O podcast do Impacto Científico é um projeto independente e lançado semanalmente às quartas-feiras. Se quiser deixar um recado, sugestão ou reclamação, só mandar para o e-mail isadora@impactocientifico.org. Lembrando que Isadora é com Z. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.